Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma reunião da leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Nós estamos nos aproximando do final do terceiro volume, depois de apenas 4 anos lidando com a obra. Hoje a gente vai se dedicar à leitura de 2 capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 12, respectivamente, mecanismos de articulação das 3 formas do dinheiro, e o capítulo 12, que se chama as relações pecuniárias e comerciais como elementos do regime senhorial. Então são esses 2 capítulos que nós vamos discutir. O capítulo 11 um capítulo mais curtinho, o capítulo 12 um capítulo de maior volume, e a gente vai tentar dar conta dos 2 no dia de hoje e, em algumas próximas reuniões, encerrar finalmente a leitura desses 3 volumes. Então, sem mais delongas, passo aqui a palavra para meus colegas de transmissão, aos quais eu saúdo, em vista da grande saudade que tinha de todos. Então, passo a palavra para os meus companheiros para que a gente possa começar, então, finalmente, a conversar sobre o capítulo 11 e, na sequência, o 12. Passamos a palavra ao Tiago, em comemoração ao retorno dele depois de um longo inverno. Faça as honras da casa, Tiago. É um fanfarrão esse Mário Jorge, né? Pândego. Bom, vamos lá então, gente. Você viu que ele está com uma camisa muito bonita, Thiago? Cara, eu ia falar exatamente isso. É uma cara. estampa linda. Cor de É uma pele. estampa linda. Então, puta artista, né? O desenho parece uma tatu, assim, saindo do corpo, da hora pra caralho. Depois eu dou a dica. É aí na Espanha. 3D. Eu tenho um amigo, o algodão é egípcio. Eu tenho um amigo que vende ali na Aristides Espíndola com o Rio Nilo. Imaginei. Algodão egípcio, 800 fios. Tá certo. Uma dessa pra mim. Bom, Tiago, vou começar a dar o pontapé para a gente seguir. Beleza. Tranquilo. Bom, olha só, eu ainda tô pensando, tô imaginando o vídeo do Porta dos Fundos, que eu deixo eu tentar voltar para a reunião. Bom, é o seguinte, o capítulo 11, fundamentalmente, é meio que um resumo, uma espécie de síntese dos capítulos anteriores, em que ele vai tentar, digamos assim, articular aquelas formas de dinheiro que ele veio apresentando. E aí eu acho que vale dar uma lida num trecho aqui para a gente começar. E aí acho que vale a pena lá na página 484, é o último parágrafo, que eu acho que é quando ele vai resumir bem, porque é um capítulo bem curtinho na realidade, né? E aí ele diz assim: a posição central ocupada pelo dinheiro contabilístico refletia a organização de toda a sociedade, segundo o modelo das relações impessoais. O triunfo da abstração das esferas pecuniárias foi um instrumento ideológico que possibilitou o triunfo da abstração na esfera política. Foi necessário que a redução de todas as diferenças de quantidade, se difundisse graças às 3 formas de dinheiro, de cima a baixo, das hierarquias sociais, e se unificasse através do dinheiro contabilístico, numa só escala de valores, para que pudesse aparecer uma nova teoria da governação que concebia o reino como um conjunto populacional único, preenchido por pessoas de importância social muito variada, mas enquanto súditos, no plano político, essencialmente comparáveis. As operações do dinheiro e do crédito não anteciparam de modo algum o sistema capitalista, pelo contrário, constituíram, no nível econômico, como no ideológico, mecanismos indispensáveis ao pleno funcionamento do regime senhorial. Eu acho que aqui ele sintetiza muito bem as discussões que ele estava fazendo nos capítulos anteriores, porque ele deixa claro, pelo menos do meu ponto de vista, que essa articulação dessas 3 formas de dinheiro, além de não fazer parte de um desenvolvimento posterior ao sistema, do que seria o sistema capitalista,
mas elas são quase que base fundamental para o desenvolvimento de relações políticas mais ampliadas. E aí, pensando isso na dinâmica de que acho que muitos do nosso laboratório, do laboratório que a gente fazia parte, sei lá, trabalham com a questão da monarquia ou do Estado, acho que isso é um elemento interessante para pensar, o quanto essa abstração política ela não surge de nada, mas surge dessas próprias relações sociais que estão dadas ali e que acabam, de certa forma, muitas vezes nas pesquisas sendo compartimentadas. Mas aí eu acho que, de certa forma, esse capítulo 11 faz esse meio que apanhado do que ele está pensando, né? Então, essa abstração do dinheiro como elemento fundamental, né? Não à toa é Poder e Dinheiro o nome do livro, como elemento chave para essa constituição de uma ampliação, digamos assim, do próprio poder da realeza, né? Acho que a gente pode colocar assim, né? Então, o poder da realeza se alarga, não separado do que a gente chamaria de forma comum do comércio, das relações do dinheiro, né? Como muitas vezes aparecia nas interpretações clássicas, como se a economia fosse um elemento que fosse, ao final, se distanciando das relações de poder. E aqui eu acho que ele recoloca o problema, e coloca de uma forma bem convincente. Eu acho que há aspectos aí diversos, né? Que a gente vem considerando, por exemplo, aquela nossa iniciativa, né, de tentar localizar pistas, né, de como é que ele pensaria o período imediatamente posterior, né, ao contexto em que se encerra a análise dele, do século XV, né, o que seria o contexto do Estado moderno na perspectiva dele. Eu acho que parece cada vez mais claro, né, que ele pensa que esse Estado, de alguma forma, essencialmente, né, é um Estado em que se reproduz a dinâmica senhorial. Né? Portanto, se a gente relacionar, né, essas pistas que a gente procura na obra dele aos debates mais gerais do caráter, da natureza do Estado moderno, né, do seu perfil burguês, do seu perfil aristocrático, né, parece evidente que ele se incluiria entre aqueles que consideram esse Estado ainda essencialmente como um Estado promotor de uma dinâmica senhorial, né? Ainda que ele mostre, por outro lado, que se você pensa o burguês na perspectiva, né, de época, né, fundamentalmente do comerciante, né, essas interseções são cada vez mais efetivas também, né? A inserção dos comerciantes no quadro da sociedade senhorial é um elemento aí muito evidente, né? Se esse processo tem alguma responsabilidade para a desarticulação da sociedade senhorial, né, não fica claro na abordagem dele, né? Parece que não é por aí. Parece que o advento do capitalismo vai supor uma ruptura cujos elementos ele, né, até aqui não mobiliza, né? Ou não estão dados, né, ou não são objeto da abordagem dele, porque com enorme frequência eu fico até com a impressão que todas as vezes que a análise avança no sentido de dar ao dinheiro uma dimensão, né, de articulação geral da sociedade muito grande, né, e a sua difusão, né, nas artérias da sociedade senhorial, ele rapidamente, em algum parágrafo, recupera a crítica, né, do quão ilusório, do quão equivocado é imaginar que haja aí uma dinâmica capitalista, né, manifesta. Então, acho que são capítulos muito importantes no sentido, né, de mostrar, né? Eu acho que ele fica, sob muitos aspectos, nas antípodas lá da famosa tese do Pirrene, né? De mostrar não só que o dinheiro foi um elemento aí, menos que um elemento fortuito, né? Um elemento secundário, ele ganhou uma dimensão considerável na reprodução dessa sociedade, né? O dinamismo, inclusive,
que ele parece, né, ao mesmo tempo, expressar, né, e colher frutos desses processos é evidente, né, mas fundamentalmente reproduzindo a dinâmica que é a dinâmica senhorial, né? Acho que chega um momento que surge a discussão, ele faz uma breve referência, né, ou a partir de que nível, em que perspectiva, até a partir de que nível o comércio poderia ser um elemento solvente dessas relações, né? Que eu acho que é uma discussão importante da gente fazer também, mas acho que nesse momento o peso fundamental é que esses capítulos todos dão ao tema do dinheiro uma existência, né, muito mais do que fortuita, secundária, né, circunscrita, Queridão, desculpa te interromper. Não, só para destacar, que hoje de manhã eu estava lendo o Pirrene, e aí anotei aqui uma passagem, porque contrasta muito com o João Renato. O Pirrene diz o seguinte, lá em determinado momento: nossas fontes não permitem duvidar de que o capitalismo se afirma desde o século XII. O espírito que anima o grande comerciante que se enriquece é, desde então, o espírito do capitalismo. É muito chocante quando você vê que, em certa medida, o Pirrene, ainda que muitos autores posteriores não defendam que o capitalismo surgiu no século XII, mas continuam defendendo ele como elemento de solvência, já a partir do século XII. O que não é o caso do João Bernardo. Acho que por isso que é tão chocante a leitura. Porque, como você destaca, né, acho que você tem talvez duas vertentes preponderantes aí em relação ao tema, né? Uma que nessa linha, com gradações, né, concebe que esse dinamismo todo né, é um dinamismo que já aponta para uma outra lógica de reprodução social. Então, é algo que ou já implicou no fim do feudalismo, ou determina o processo da sua destruição, né? Ou uma outra perspectiva é não enxergar todo esse dinamismo e muito menos associá-lo ao dinheiro, né? E, como eu disse, pretender que ele seja um elemento secundário, muito tópico, muito circunscrito na sua manifestação, né? Eu acho que o que decorre aí da abordagem do João Bernardo é uma posição outra, né? Que em algum nível supera essas duas posições anteriores, né? Agora, é sempre para mim muito curioso o fato de que, né, essa é uma obra de síntese, né? O João Bernardo, não salvo engano de minha parte, eu não lembro de nenhuma passagem, né, em que ele pode até em algum momento fazer referência a algum texto de época e tudo mais, mas, salvo engano de minha parte, em nenhum momento ele aparece explicitamente analisando fontes do período, né? Então ele opera a partir de bibliografia, né? E aí, portanto, esses elementos estão em algum nível manifestos na historiografia, né? É a questão da leitura, de como é que esse material é lido e de alguma forma, reconfigurado, né? Porque isso não decorre de uma análise, a gente poderia imaginar, uma análise pioneira da documentação, ou uma análise que subverte as análises tradicionais da documentação. Não, ele opera muito pouco, se chega a operar com documentação de época, né? Portanto, o conjunto de referenciais dele, que ele pode burilar e que ele pode, né, reconfigurar, é o da biografia, né, fundamentalmente. Isso chama muito atenção, Mário, até porque a interpretação dele é muito diferente daquela interpretação usual, né? Eu acho que a partir dessa ênfase no dinheiro que ele coloca nesse capítulo, e que ele começa a colocar ali, né, a questão da depreciação da moeda, dos salários serem mantidos no mesmo valor nominal, né, o quanto que isso representa uma redução da remuneração real do trabalhador, né, assim, é uma leitura totalmente diferente, né? Então, por exemplo, ele vai colocar lá que a redução dos salários e o aumento dos preços permitiu o acréscimo do lucro, né? Ainda que o preço dos produtos não tivesse aumentado nos termos da moeda forte, né? Então, assim,
ao mesmo tempo, isso é muito atual se a gente parar para pensar, né, nessa questão da inflação acumulada, da correção do salário. Então, assim, se a gente parar para pensar no contexto brasileiro mesmo... Estamos em greve. Né? Exatamente, eu pensei nessa questão do serviço público e pensei na questão do trabalhador comum também, depois de anos e anos, né, de um reajuste do salário mínimo sempre defasado, né, porque a gente tem um ano inteiro de inflação. Aí você pega um índice de inflação e no ano seguinte se repõe. Então, essa questão do prazo que ele coloca, né, do prazo entre a perda do poder de compra do trabalhador e a reposição. E é nesse prazo que o lucro acontece. Essa é uma leitura que eu achei muito interessante, né? E o quanto que essa questão monetária é um campo para os antagonismos de classe, né? Aí ele fala de algumas revoltas na região de Flandres, Florença, né? E uma questão que me chamou a atenção nesse trechinho, recuando um pouco do recorte que estava falando, é a explicação pouco usual que ele dá também para aquela questão do lucro das cidades italianas, né? Porque normalmente, pelo menos não sei se é uma falha do que eu já li sobre isso, né? Mas eu vejo que muitas interpretações atribuem o lucro das cidades italianas à questão da lei da oferta e da procura. E ele vai falar outra coisa, né? Ele vai falar que a questão é que as cidades italianas compravam bens e serviços no Ocidente com moeda depreciada e vendiam no Oriente por moeda bizantina de ouro, por moeda boa, né? Então, assim, o tempo todo ele está usando a historiografia, mas para subverter aquela historiografia tradicional e oferecer uma interpretação sempre pouco usual, né? Criticando aqueles historiadores que atribuem, né, ao mercado financeiro a perspectiva de tentar enxergar, como você colocou, Mário, a origem do capitalismo, né, como o trecho que o Tiago leu também, né? E aí essa posição central ocupada pelo dinheiro contabilístico, né, que vai fazer com que ele consiga oferecer uma interpretação muito diferente das que tradicionalmente são oferecidas pela historiografia, né? Esse trecho que o Tiago leu da 484 achei muito legal, né? E o Mário falou, e por fim, para finalizar essa primeira fala aqui dessa questão das relações comerciais, é mais um ponto aí que ele também se afasta de boa parte da historiografia, né? Porque enquanto parte da historiografia considera que a atividade comercial era inconciliável com o sistema econômico senhorial, com os valores ideológicos da nobreza, o João Bernardo ele vai defender que, por vezes, os negociantes transferiram para a exploração rural suas preocupações predominantemente mercantis e financeiras, de maneira que a aplicação da fortuna na terra ou no comércio de longo curso ou na prestação do crédito, em vez de serem vias opostas, ficavam estreitamente conjugadas, que é entre a 485 e a 487, ele vai falar sobre isso também. Então, o que me chamou a atenção é exatamente isso, né? O quanto ele usa essa historiografia para oferecer outra coisa. E nesse sentido, acho que o trecho que o Thiago leu, e as coisas que a gente está comentando aqui agora, casa muito bem com um trechinho um pouco mais na frente, que é na 524, essa já no capítulo 11, mas me parece interessante a conjugação do trecho que o Thiago leu com esse trechinho do capítulo 12, desculpa. Qual a página, Dudu? Capítulo 12. Na página 524. Estou te ouvindo baixo. Melhorou um pouquinho? Melhorou bastante. Maravilha. Na 524, que diz assim, né? No capitalismo, a produção tem sempre como objetivo o mercado e o dinheiro é um instrumento exclusivo dos negócios. Mas neste período do regime senhorial, o dinheiro tornou-se um instrumento das relações de dependência e de subordinação. E o comércio, em vez de ser o alvo da produção, constituía, antes de tudo, uma forma de permitir ou de facilitar a circulação pecuniária. Para me exprimir de maneira paradoxal, porque demasiado extrema,
Não foi a economia que se monetarizou, mas a sociedade. A função última dos instrumentos pecuniários consistia no fato de o servo se ver obrigado a obter moedas para entregar ao senhor e de os circuitos do numerário e do dinheiro fiduciário marcarem ao mesmo tempo a hierarquização da classe dominante e sua coesão interna. Então, aquela coisa do comércio não ser um elemento de solvência, mas do próprio dinheiro não ser um elemento que decorre do aumento das trocas, mas ao contrário, o dinheiro é a resposta da classe dominante através de sua rearticulação depois da crise dos séculos 9 e 10, per uma outra forma de articulação do poder, que é a articulação impessoal. Então, acho que esse é o elemento de virada também bastante interessante aqui na lógica da argumentação dele, né? Enfim. E tudo isso nesse mesmo contexto, ao mesmo tempo que ele está criticando a ideia de uma projeção para outros períodos da história da lei do valor. Então ele está aí fazendo essa crítica. Ainda que eu sempre fique com a dúvida, né? Ele vai dizer, ainda que eu fique com a dúvida então como é que se gera preço na sociedade? Aí a resposta que ele dá é uma resposta bem clássica, que é a ideia do preço justo. Mas aí o que define esse preço justo é o quê? Sua tradição. E aí como é que essa tradição se forma sempre para mim gera uma certa dificuldade. Mas ele nega peremptoriamente a ideia de que havia qualquer coisa parecida com a lei do valor dentro dessas concepções. Bom, é possível até que existisse uma lei do valor, outra, né? Que não a lei do valor trabalho, né? Agora, essa de fato é uma questão que alguém precisa abordar um dia, né? Esses professores mais jovens que estão iniciando agora pelos campi do interior, né? Tem toda uma longa vida pela frente, poderiam dedicá-la, por exemplo, a esse estudo, né? Mas vamos lembrar que o Marx escreveu Capital na Juventude, né? Então, o autor do Pré-Capital não será um jovem também. Talvez um professor mais experiente, num grande centro, tenha mais condições de fazê-lo. Mas é só uma... Que já tenha vários rascunhos, né, Eduardo? Sim, com certeza. Tem um aqui, ó. Eu estou aqui mesmo com um rascunho das compras que eu tenho que fazer no mercado. Maravilha. Gente, bom, só para fazer um último comentário sobre esse trecho do Thiago na 484, e se eu repetir alguma coisa, vocês me perdoem, porque eu tive que atender uma ligação urgente aqui. Mas, enfim, especificamente esse último parágrafo da 484, né? Eu achei um capítulo muito bom, especialmente todas essas coisas que o Diogo comentou, que vem antes desse trecho. Mas vou confessar para vocês, talvez sendo um pouco do contra aqui, que esse último parágrafo não me agradou muito. Eu sempre acho as argumentações do João Bernardo muito coerentes, muito amarradas internamente, né? Mas eu acho que já é a segunda ou terceira vez que ele vai mais ou menos nessa direção. Cadê? Onde ele fala: foi necessário que a redução de todas as diferenças, a diferença de quantidade se difundisse, graças às três formas do dinheiro, de cima a baixo, para que se pudesse aparecer uma nova teoria da governação que concebia o reino como um conjunto populacional único, preenchido por pessoas de importância social muito variada, mas enquanto súditos no plano político essencialmente comparáveis. Eu não sei, essa é uma das partes da argumentação dele que menos me satisfaz. Eu acho ela um pouco solta, assim, não vejo uma demonstração muito convincente disso. E eu acho que, especialmente em se tratando também de um contexto que habitualmente vai se ler como na chave de um antigo regime e tudo mais, de uma diferença muito formal, né, entre as pessoas nesse contexto, né, em termos também de legislação e tudo mais, eu acho um pouco, me parece que falta um pouco um diálogo, um combate mais direto a uma historiografia que vai fazer essa leitura desse período, né? Então, eu não sei, essa ideia, por exemplo, de que a diferença é de quantidade, quando muitas vezes você vai ver que na argumentação do pessoal que trabalha com essa ideia do antigo regime e tal, a diferença é de natureza, né? Não sei, essa parte eu nunca, até agora, não me convenceu muito, só para fazer uma crítica aí.
Mas por enquanto é só. O resto do capítulo é muito bom, né? Em relação, por exemplo, ele defende essa questão da existência de duas esferas monetárias, que em geral passa despercebido pela historiografia, né? E como ao perceber isso permite uma série de interpretações novas, e especialmente essa questão de perceber a questão monetária como uma arena de luta de classes, né? Que ele fala eu não anotei a página, mas ele fala a questão monetária oferecer um campo aos antagonismos de classe, né? Que eu acho que é uma coisa que passa despercebido caso você não considere essa questão da existência de duas esferas monetárias, da forma 1 e da forma 2. Mas é isso. Veja, eu tenho a impressão seguinte, não sei, você já se manifestou assim em outros momentos, eu não lembro exatamente qual era a situação, mas por isso eu fiz a observação das pistas, né? Porque acho que há momentos em que ele se permite projeções, né? Ou proposições que, apesar aqui da brincadeira que eu fiz há pouco, são, né, o que eu converso muitas vezes com os alunos, né, são aquelas obras, né, que dão pistas de pesquisa, pistas de interpretação, que abrem vias interpretativas, né, algo que se diz muito sistematicamente, por exemplo, da Sociedade Feudal do Bloch. Né? São obras que não só ganham, contribuem, acumulam conhecimento, como inclusive, muito generosamente, apresentam pistas, apresentam vias que estão ainda pouco estudadas, aspectos de um problema que não mereceram ainda abordagem, e obras que são, portanto, para quem está à procura, né, de pesquisas, obras que têm, em princípio, um potencial enorme para favorecê-las. Né? Acho que tem muitos momentos na obra de João Bernardo que ele avança para além do contexto que ele está analisando, do contexto que ele está considerando, e por isso eu falei que a gente vem desde o início das reuniões, né, tentando localizar essas pistas, né, que vão, na minha perspectiva, em duas direções. Né? Quer dizer, para trás, eu lembro que a gente fez com frequência esse tipo de elucubração na leitura do primeiro volume em especial, que a gente ficava tentando imaginar como é que ele concebia o Império Romano, a partir dos elementos que ele nos dá da concepção do regime que se forma na desagregação do Império Romano. Então, por vezes ele faz algumas menções, mas não é objeto de estudo. Então, ele faz projeções assim, né, avulsas, e a gente é que se dava, às vezes, ao trabalho de pensar, bom, se ele atribui tal característica como aspecto da transformação derivada da desagregação do Império, como é que ele pensa o Império? E, no outro extremo, algo que é feito também, acho que mais a partir da segunda metade do livro 2 e nesse livro terceiro, projeções que ele faz acerca do período tradicionalmente designado por história moderna, e no seu interior o Estado absolutista, né? Que são contextos que ele não analisa, que não abarcam a análise dele, em relação aos quais eu não sei, né, se ele já tem uma concepção fechada, né, mas que ao longo desses livros ele dá algumas pistas, né, de como é que ele conceberia, ou como é que ele parece conceber, porque muito da análise que ele faz, né, desse contexto implica o contexto anterior e o posterior, né? Porque, de alguma forma, estabelece situações que terão uma projeção para além do... O recorte dele me parece, sob certos aspectos, um recorte formal no século XV. Né? É um pouco a coisa, bom, tenho que recortar. Né? Ele mantém um recorte num ponto de ruptura tradicional com relação ao período medieval. Né? Então, acho que esse é um momento aí, essa passagem, é uma em que ele projeta, né? Ele avança uma perspectiva que, a meu juízo, parece remeter ao contexto posterior e à forma como ele concebe o Estado moderno. Tá? E aí, o que parece central para o que parece ser um dos elementos que constituem essa concepção dele do Estado moderno, tá? É que a centralidade do poder régio deriva de uma extensão do poder impessoal do rei, né, às fronteiras do reino, né, como se, de alguma forma, né, o reino todo estivesse submetido ao bânon régio, que pôde se estender em função do desenvolvimento da forma impessoal, né, do exercício do poder. Né.
Agora aí, a impressão que eu tenho, né, é que ele está trabalhando com a perspectiva que a ideia de povo, de nação, não, a ideia de nação não, ele apaga, né, que a ideia de uma entidade política que transcenda, né, a realeza e tudo mais, né, a ideia de um Estado que abarque um povo, né, ele parece associar aí, né, a essa questão de uma possível unificação do povo, né, não pelo fator qualitativo, pelas diferenças de hierarquia e tudo mais, né, mas que o dinheiro, como expressão do poder impessoal, né, teria podido configurar, né, o quadro de um todo quantificável, em que alguns têm mais, outros têm menos, né, mas que estão todos submetidos a uma área de soberania da circulação de uma certa moeda, né? Todos operam com a dinâmica dessas moedas, né? E talvez possa por aí ter se constituído, né, uma ideia primeira de unidade, né? De um reino que transcenda a figura do rei, né? Porque envolva um conjunto populacional que está na condição de súdito, né, com uma diferença de hierarquia agora que é mais quantitativa do que qualitativa, ao poder rege. Mas isso é só uma elucubração minha em torno, a partir do que parece ser uma elucubração dele, né? Porque é isso, ele não vai até os séculos posteriores, ele não deu sequência, ainda que ele, de alguma forma, tivesse se comprometido, né? Acho que, por dizer o que diz do período medieval, ele se compromete, de alguma forma, com uma certa visão, num extremo do mundo romano e no outro extremo, né, do mundo moderno. Levando em conta a tal perspectiva dele da existência de um único modo de produção pré-capitalista, né, parece legítimo supor que ele supõe o pré-capitalismo como reinante até o advento do capitalismo, né? Portanto, esse período que está aí à frente está submetido, aparentemente, à mesma dinâmica. Só que a gente vê que, eu acho que o que para mim é muito importante na obra dele é que essa mesma dinâmica, se ela for, de fato, estabelecível, ela é muito mais rica e complexa do que as visões radicalmente primitivistas supõem, né? Há muita dinâmica possível dentro do pré-capitalismo. É a sensação que eu tenho a partir da leitura da obra dele, né? A possibilidade de pensar um único conjunto, né, não é derivado da pobreza desse único conjunto, da pobreza de expressões históricas desse único conjunto. Ao contrário, né? Há muito dinamismo, há muita complexidade, o que torna ainda mais complexa a ideia de um único grande modo de produção, né? Em que ele encaixaria, por exemplo, as Ilhas Trobriand e as sociedades europeias do século XVIII. Eu queria só fazer um comentário, né, em relação a essa questão das qualidades, da natureza no antigo regime, porque eu tenho a sensação de que boa parte da historiografia que lida com esse conceito de antigo regime, e aí das leituras que eu tenho feito nos últimos tempos com a pesquisa lá de Mato Grosso Colonial, é que, na maior parte das vezes, essa historiografia ela recebe essa ideologia desse período e coloca isso como se fosse uma categoria sociológica atual. Então, ela reproduz a ideologia daquele período como forma de organização daquela sociedade. E, ok, é uma perspectiva teórica. A meu ver, assumir essa perspectiva teórica faz com que também tenha problemas de interpretação, porque essa sociedade do chamado antigo regime também era muito mais dinâmica, ao ponto de, por exemplo, os estudos de escravidão demonstrarem que escravos eram mais ricos muitas vezes do que pobres livres. Então, esse nível de complexidade coloca em choque a própria ideologia, né? Como sempre acontece, né? A ideologia sempre se choca com as práticas sociais. Então, assim, eu não sei, cara, eu tendo a ter lido esse amarro que o João Bernardo faz também igual o Mário. É como se, na minha leitura é isso, é como se esse dinheiro contabilístico ele tivesse proporcionado, ou fosse uma alavanca possível
para que a própria realeza superasse as teorias políticas que existiam, que amarravam, digamos assim, os desejos dela de ampliação do seu poder senhorial. E aí esse dinheiro contabilístico, na concepção do João Bernardo, tá? Depois, enfim, a gente pode concordar ou não, foi um elemento fundamental para ele romper com isso. E aí eu acho que quando ele está falando dessa nova teoria da governação, ele está pensando naquela ideia que vai surgir lá no 16, no final do 15, já no 16 também, principalmente, e depois vai ser reforçada no 17, de uma grande unidade política no qual o rei é o cabeça, né? Como o pessoal do Antigo Regime faz. E aí, seja um nobre, ou seja, sei lá, um plebeu, eles estão dentro dessa mesma esfera como súditos. É óbvio que aí há níveis e níveis de hierarquização. Só que o João Bernardo está pensando nesse dinheiro como elemento que faz possível que a realeza defina agora. É quase que uma geopolítica, né, do território a partir do quantitativo de dinheiro que cada um desses súditos tem. Então, é como se o dinheiro fosse o elemento que faltava para poder conseguir tratar os indivíduos de uma forma igual. Porque antes essa teoria, talvez a teoria das naturezas, fosse muito mais importante anteriormente para ele do que é depois que o dinheiro contabilístico consegue se expandir. Então, ficou claro a forma como eu entendi? Né? Talvez essa teoria ou ideologia das naturezas fosse mais importante antes para ele, para o João Bernardo, do que depois agora, aí é uma questão, né, de como que a teoria do Antigo Regime, a teoria do Antigo Regime nos Trópicos lida com essa ideologia nas suas pesquisas. E parece que isso está muito impregnado, né? E isso, para mim, é muito significativo porque poucos autores hoje que lidam com o Antigo Regime nos Trópicos ou com o Antigo Regime se colocam como marxistas. Eu, sinceramente, de cabeça, não lembro nenhum. Mas eu acho que tem a ver com isso. Esse modo de ver essas sociedades é dominado por uma perspectiva que naturalizou a própria ideologia do passado. Gente, eu entendi os argumentos que vocês apresentaram, acho ótimo, assim, acho que faz sentido, é coerente. Só nunca tinha pensado até foi uma que o Mário escreveu aí no chat, né? De tentar aplicar essa questão do êmico e do ético também a esse contexto, a essa categoria de antigo regime, né? Me parece que é promissora, assim, a ideia. Simpatizo com ela. Mas também me parece, assim, a compra de uma briga enorme, né? Enfim, seria legal ver onde isso vai dar. E tem outro elemento também que eu fiquei pensando, né? Indo na linha do que diz o Tiago. O quanto que... eu lembro sempre dos textos que eu li em História Moderna e aí era aquela coisa do regime de cortes e dos banquinhos, quem fica em pé, quem fica sentado, naquele livro do Saint-Simon, enfim. Mas o quanto também era sistemática as referências a alguém que enriqueceu, adquiriu títulos, passou a poder utilizar dos elementos da nobreza, o púrpura, passou a poder utilizar títulos XYZ. Então, o que definiu o acesso àquele título de nobreza? Definiu foi o fato daquela pessoa ter enriquecido e podido acessar então um determinado patamar. Bom, então o que determina na prática? É o título ou o fato daquela pessoa poder acessar esse título por mecanismos vários que não precisam ser necessariamente o enriquecimento pelo comércio, mas alguém que devastou um território indígena e se apropriou de um conjunto enorme de terras. Bom, aquela pessoa passou então a reunir os requisitos para acessar um título de nobreza. Mas então o que fundamenta aquilo? A dignidade ou o fato dela ter acessado os requisitos materiais para adquirir o título de nobreza? É que, no fundo, não são coisas separadas, Eduardo. Eu estou lembrando aqui de um exemplo, agora eu vou esquecer o nome do personagem, mas que ele, já no período moderno, né, a coroa espanhola já teria conquistado o México, ele sai da Espanha, vai até o México, se torna bispo, né,
lá em Puebla, se eu não me engano, Puebla ou Cholula, enriquece absurdamente e volta para a Espanha e compra o título dele numa sé episcopal lá, importante na Espanha. Então, teoricamente, era um bispo sem importância que foi lá para longe do império e depois volta rico, ao ponto disso até virar um problema dentro da corte, porque vários outros personagens queriam fazer algo parecido. Então, não sei. Não, eu não vejo como coisas separadas, mas o que a historiografia faz é tratar como coisas separadas. Esse é o ponto. Pois é, por isso que eu estou dizendo, como que eles conseguem fazer essa separação tão, né, entre as bases materiais dessa nobreza e outros grupos sociais. Eu acho que a questão é essa, não são fatores dissonantes e muito menos é um falseamento da realidade, né? Na perspectiva marxiana desse debate, né, do que não é da época de Marx, mas que depois se configuraria por essas questões da perspectiva êmica e da perspectiva ética, né? A aparência não é um falseamento, né? Ela é a expressão primeira de um fenômeno, né? E, portanto, é a expressão do próprio fenômeno. Ela não é um equívoco, um erro atribuído, né? Nem de fora por aqueles que interpretam o fenômeno, nem naqueles que o vivem, né? Ela é uma efetividade, ela é uma expressão, talvez a primeira e a mais imediata, né? Literalmente, a mais imediata, porque é aquela que, como tal, se manifesta aos nossos sentidos, né? Portanto, talvez seja a natureza primeira do fenômeno, e aí a questão, como eu disse, passa a ser, ou como você especialmente disse, Tiago, quando se eleva essas manifestações, né, que, a meu ver, são expressões de ideologia de época, e quando elas são elevadas à condição, ou transformadas na condição de categoria de análise, né? E que não é categoria de análise que não é a categoria de análise crítica, né? Mas categoria de análise concebida como chave mais efetiva para a leitura daquela sociedade, que só os seus partidários, só os seus viventes disporiam, né? Aí eu acho que essa é a questão. Agora, o vigor é compreensível, inclusive, o apelo, né, dessas imagens, dessas expressões, né? Não há quem considerar que, né, que são fracos de vigor, né, se equivoca, porque elas têm uma potência primeira gigantesca, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Agora, como eu disse, eu já disse anteriormente, né, eu não sei se eu me lembro que num dado momento a gente fez umas conversas, eu, João Bernardo e um outro, um rapaz que se apresentou, acho que ele era, além de amigo do João Bernardo, envolvido com a publicação de uma dessas revistas ou de um site, né? E a proposição dele ao João Bernardo era de propor questões que surgiam a ele a partir da leitura do Poder e Dinheiro, mas justamente acerca, né, da sociedade posterior a que ele abordou no Poder e Dinheiro. E ele aceitou a proposição, mas propôs que eu participasse disso, né? Que eu fosse um contraponto crítico às perspectivas dele, né? E de fato, eu me lembro que isso não rendeu muito, a gente fez umas 3 ou 4 sessões, mas eu me lembro que em alguns momentos ele pedia tempo para pensar, porque para mim era óbvio, né, que nem todas as consequências da análise dele talvez estejam claras para ele, inclusive, né? Porque em alguns momentos ele pedia, não, gente, espera aí, eu preciso de tempo para pensar sobre essas questões, porque são projeções que ele faz, mas sem nenhuma sistematicidade, né? Mas, enfim, vamos em frente. Mais algum trecho que alguém separou para a gente fazer a leitura conjunta? Não um trecho específico, mas
Queria ver como é que vocês leram a parte que ele faz a crítica sobre a igreja, a relação da igreja com a usura, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente, em algum nível, está tratando da mesma questão de fundo. Tá? Eu acho que também, acho que é mais um exemplo interessante no livro, se a gente quiser tratar dessa questão, né? Do quanto a ideologia pode ser tomada como um parâmetro, primeiro, de caracterização, sobre aquela ideia de que a sociedade é aquilo que ela, em tese, diz que ela é, né? E dos limites dessa análise, ou pelo menos dos limites que parecem se manifestar quando você ultrapassa essas proposições, né? E leva a abordagem para um outro ângulo, né? Porque a perspectiva fundamental aí nesse tópico... Vamos ler o trecho, Tiago? Tem algum trecho que a gente possa ler? Eu marquei vários aqui, mas é que a sensação que eu tive é que, a partir desse... É o subtópico B, né? Uhum. Que ele, no fundo, encaminha quase como se a definição de usura pela igreja dependia praticamente, né, pelo menos eu entendi de uma relação de poder. Que a igreja foi criando mecanismos tão sofisticados para, digamos assim, legitimar aquilo, que determinar usura ou não dependia de redes de poder. Aí, Caio, lembra muito o antigo regime. Dependendo da rede que você estava inserido, você podia ser acusado de usura ou não. E dos interesses de cada grupo, enfim, das facções. Eu não sei, foi a forma como eu li. Eu não conheço, sinceramente, mas seria muito interessante conhecer um pouco do que ele refere, né? Acho que é logo no início desse item, que ele refere que as três grandes religiões monoteístas, né, têm posturas muito duras, né, com relação ao lucro, né? E que, no entanto, nessas três, as sociedades relacionadas, né, a essas três religiões têm nessas atividades um apelo, um desenvolvimento gigantesco, né? Então, a priori, parece manifesta aí uma contradição, né? De sociedades cujas religiões monoteístas parecem primariamente se opor radicalmente a certas práticas, e certas práticas que têm um grande desenvolvimento no interior dessas mesmas sociedades, né? Parece ter um quadro aí indicado com um potencial enorme para choques, contradições e tudo mais, né? Isso está na 505, Mário. Mas nesse ponto tem uma questão interessante, porque ele dá a entender, eu não lembro se ele faz isso em outros trechos do livro, mas ele dá a entender que a sociedade muçulmana não faz parte de um regime senhorial, mas de um outro modo de produção, né? E aí, é claro... Um outro regime. Um outro Um outro regime, É o mesmo modo de produção, mas dentro de um outro regime. Isso. Não, isso ele já deu a entender sistemáticas vezes, inclusive pelo recorte, né? Ele vai falar que o regime senhorial está ali nas fronteiras, na Península Ibérica, por exemplo, está ali nas fronteiras entre cristãos e muçulmanos. É um outro regime em Córdoba. Por isso, inclusive, naquelas variantes do regime senhorial, ele não tomou o espaço no norte da África, em referência, né? O que, em princípio, para mim foi estranho. E só toma o espaço no Levante no momento do reino cristão, do reino latino de Jerusalém. Exato. E eu não tinha me dado conta do que implica isso. Mas agora me chocou um pouquinho. Não, porque, sei lá... Ele deve pensar da perspectiva do que chamam forma tributária, né? Foi o que eu imaginei. Mas, enfim, tendo em visto os desdobramentos hoje sobre essa questão, por exemplo, com o Ica e tal, não sei. Mas, enfim, isso é bem depois do livro de João Bernardo.
Não tão depois, assim, esse último livro é de 2002, 2003, o Chris Wickham, o Framing é de 2005. É de 2000. É da 2005, cara. Mas não tinha como incorporar aqui. Ah, não, lógico. Mas o Haldon publica bem antes, o Tributary State, essas coisas. Eu não reparei se ele cita o Haldon em algum lugar. E o Wickham é sistematicamente citado no Poder e Dinheiro. Na parte das cidades. Sim. Cidades italianas. E ele cita a versão antiga da interpretação do Wickham, que é o The Other Transition. Cita algumas vezes. Que já tem ali a discussão do tributário ou do feudal. Que, inclusive, agora tem tradução... Tem vários artigos do Wickham traduzidos para espanhol, né? Mas esse já está traduzido há muito tempo. Num livrinho que saiu em 2020, sobre feudalismo. São vários artigos do Wickham traduzidos para espanhol que tratam da questão do feudalismo. Passa isso aí pra gente, ó. Eu mando aqui no grupo. Bom, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas foi esse o meu estranhamento. Mas eu lembrava. O que me parece sei lá, não sei se faz sentido o que eu vou dizer, mas o que me pareceu é que a lógica criada lá pelos escolásticos e pelos canonistas, né, que são os dois que ele se refere sistematicamente, são a expressão da experiência de classe que esses grupos têm. Então, a lógica que eles produzem nos seus textos é fruto da expressão que eles é fruto da experiência que eles têm como classe. E aí ele volta lá naquela ideia de que é indiferente do ponto de vista da organização social o clero e a nobreza laica. Então, o que está ali fazendo é uma construção que reforça as condições daquele grupo específico. E escanteia nas formas de exploração do crédito, daquele crédito mais cotidiano e de pequeno monte, escanteia para grupos, como é que chama? Grupos minoritários, judeus, etc. Ele até bota assim, justos judeus, aí bota uma exclamação e tal. Então o ponto me parece que é esse, assim. E aí eu não li tanto na coisa das redes, mas o quanto que isso está imbricado na posição social que aquelas pessoas têm, uma dinâmica de classe mesmo. E aí pode ser por fração de classe, se você quiser, mas o ponto para mim não é a questão das redes de poder, mas da posição de classe dentro daquela sociedade específica. Pelo menos a leitura que eu fiz foi essa. Bom, acho que antes de mais nada, e talvez acima de tudo, ele mostra, né, o quanto é equivocada aquela perspectiva tão unitária, né? Aquela premissa tão unitariamente referida de que a igreja era avessa ao lucro, né, especialmente à usura, né, e como tal, o que é uma declaração, né, que já tem os seus problemas, tendo em vista que isso supõe uma generalidade que ao contrário, atravessada por minúcias, né, muito mais decisivas. E o segundo ponto é que essa proibição da parte da igreja, né, ou essa postura primária da parte da igreja, implicaria, né, num impedimento que se impunha à economia. Né? Portanto, acho que são duas declarações aí. A primeira parece generalizar demais o argumento, reduzi-lo a uma proposição muito genérica, por tal grau de generalidade equivocada. A igreja era contra o lucro, contra a usura. Ele mostra que há gradações, há um refinamento teórico, inclusive, aí, importante, que fazia com que escapasse uma série de práticas, né, desse enquadramento. E o segundo lugar, a premissa de que a igreja, por ser o que era na Idade Média,
né? Basta você conhecer as suas determinações para imediatamente supor o resultado que elas produziam, né? Acho que isso é muito corrente num tipo de análise. Volta essa questão do êmico e do ético, né? Eu lembro que eu discutia isso no grupo de estudo lá, fazendo a leitura do Bachet, né? Como o Bachet, por exemplo, opera de forma dúbia em relação a essa perspectiva, né? Em certos momentos, essa postura, né, implica em que seja, entre aspas, relativamente fácil fazer afirmações genéricas sobre a sociedade medieval. Basta você se colocar da posição da igreja, por exemplo, e conhecendo as suas determinações, né, indicar que a sociedade era aquilo que resultava das determinações da igreja. Né? E outros momentos, ele próprio, depois de páginas e páginas em que a sociedade era caracterizada a partir de uma proposição como essa, em alguns momentos ele meio que interrompia essa dinâmica para fazer a crítica. Mas olha, não era bem assim, porque aqui você vê isso, ali você vê aquilo, né? Que é quando então se punha em questionamento esse princípio, né, do poder de produzir esses resultados, que é uma posição, por exemplo, explícita na perspectiva do Alain Guerreau, né, naquele trabalho famoso em que ele afirma lá os domínios que a igreja exercia, né? Dominava aqui, dominava acolá, dominava ali, né, quando aparentemente ele define campos em que a igreja de fato se esforçou bastante por dominar, né? Mas que travou disputas gigantescas em cada um deles, o que implica em que dificilmente esse domínio chegou de fato a se estabelecer da forma tão plena. Eu não sei, às vezes eu penso que eu posso estar radicalizando demais, né? Mas eu tenho a sensação que muita coisa se encaminha na abordagem da sociedade medieval, né, a partir do peso da terceira geração dos análises, né, e das manifestações tardias dela ainda sob tal perspectiva, né? Que é quando eu vejo, como eu disse, quando eu vejo que parece relativamente simples você caracterizar uma sociedade sob tal perspectiva, porque, né, você meio que opera a partir dos ditames, né? Ou do poder régio, né, em certas situações, ou da igreja em outras situações, e a partir daí é possível dizer a sociedade é assim, é de outra forma, é de tal maneira, né, pretendendo que ela seja o resultado exato do que essas instituições determinam. Né? Não sei, posso estar radicalizando, é bem provável que esteja, aliás, estou velha ranzinza, né? Por isso é que eu sempre me faço cercar, essa frase pode ficar estranha, né? De jovens historiadores, não só jovens historiadores, mas como jovens historiadores bonitos, elegantes, né? Charmosos. Isso é importante. Célebre frase da Virgínia Fontes. E sempre convém retomar. Virgínia só traz verdades e coisas bacanas para esse grupo. Então, mais uma vez. Ai, ai. Eduardo, nessa questão que você estava falando, lá na 520, ele cita, por exemplo, o caso da igreja excomungando pobres, né, que não tinham como pobres camponeses, é assim que ele usa, que não tinham condições de pagar o empréstimo. Né? Então, nesse elemento de classe que você estava falando. Tem uma vida de santo, Dudu conhece melhor do que eu. Acho que é Vida dos Santos Padres de Mérito. Se não me engano, é o próprio Mazona, um sucessor dele, você tem a referência que ele, doente, né, resolveu conceder isenção, né, de pagamento dos empréstimos, e a multidão, então, que o procurou para recuperar dele, né, as letras, né, assinadas, né? E a referência era essa, uma multidão de pessoas que estavam, que eram devedores, de quem ele era credores, né? E ele, às vésperas da morte, resolveu, então... Não é, Dudu? Não é da Vida do Amazona?
Eu não tenho certeza, Mário. Eu lembro desse episódio, mas eu não lembro se é uma zona ou se é um outro dos bispos lá. Mas o fato é que criou-se um alvoroço enorme, porque eram muitas as pessoas na cidade que tinham dívida com esse bispo. E essa foi uma multidão que, inclusive, criou um mal-estar, né? Porque foram todos imediatamente procurados para recuperar as letras, né? Os documentos que haviam assinado e que, né, no qual reconheciam as dívidas que tinham para com ele. Isso lá no início, lá no século VI ou VII, né? Na Península Ibérica. O documento é do século VII. Acho que uma zona é do século VII, hein? Não lembro agora de cabeça. É Leovigildo. Mas zona é contemporânea de Leovigildo. Então é sexto, tem razão. Ele confrontou Leovigildo? Tem razão. Ué, jogou contra o Flamengo de 81? Jogou. Era um clássico. Não sabia que o Amazônia tinha jogado no Botafogo. Jogou com o Leovigildo. Leovigildo é o Júnior, rapaz. Exato. Enfim. Claro. Bom, tem mais algum ponto que a gente discute aqui nesse trecho, pessoal? Ou a gente encerra a discussão desses 2 capítulos? Acho que eu tô tranquilo. Também. Bom, pessoal. Eu queria saber do Caio qual é a equipe de futebol lá da cidade onde ele está. Qual é a sua equipe aí, Caio? Goianésia Futebol Clube, pô. Qual? Goianésia Futebol Clube, E tem. está na primeira divisão aí? Segunda divisão do Campeonato Goiano, se eu não me engano. Não é mesmo? E as cores? E as cores dessa briosa Azul e branco. esquadrão, você sabe qual é, não? É azul e branco. Eu fico perto do estádio aqui. Ah, que bom. Pô, quando eu for te visitar, a gente vai ver um jogo. Vai ter que ver no início do ano, que depois não tem mais, né? Beleza. Bom, pessoal, vamos dar então por encerrada a reunião de hoje. Peço a todos os meus colegas de transmissão que permaneçam na sala após o encerramento, pois eu queria deliberar com vocês uma ou 2 coisas. E para nossa legião de fãs e acompanhantes, ficamos aqui com já saudades de vocês e até a próxima reunião. Então agora vamos para a nossa Tchau, pessoal. orgia remota.